Sabe, já parou para pensar se existe algo que consegue conectar todas as gerações? Mesmo com o mundo mudando o tempo todo, sem parar? Pois é, hoje a gente vai explorar um conceito bem antigo, mas que é uma ferramenta surpreendentemente poderosa para os nossos desafios de hoje. Isso vale para a vida pessoal, para os negócios, para tudo. É uma força que atravessa o tempo e a gente vai descobrir como. Pensa um pouco nisso aqui. De uma geração para outra, tudo, absolutamente tudo muda. A tecnologia, a cultura, as regras do jogo e até os problemas são completamente diferentes. Os desafios de hoje, eles eram impensáveis há algumas décadas. A geração dos nossos avós, por exemplo, não teve que enfrentar uma pandemia global que forçou todo mundo a ficar em casa por quase 2 anos. Nossos pais não precisaram lidar com a complexidade e a dependência da internet desde a infância dos filhos, né? Uma coisa que hoje é a nossa realidade de todo dia. É isso. Cada geração tem as suas próprias batalhas. Onde antes a gente tinha falta de informação, hoje a gente sofre com o excesso, com a sobrecarga de informação. As crises que antes eram mais locais, mais contidas, agora se tornaram globais. E aquela ideia de uma carreira estável, linear, para a vida toda, deu lugar à necessidade de se reinventar constantemente. A transformação é radical. Ok, mas se tudo é tão diferente, será que existe alguma coisa que conecta todas essas experiências? A resposta é sim. Existe um elemento que simplesmente atravessa o tempo, com o poder de proteger e de transformar. Vamos então mergulhar nesse elemento que é a chave para entender como um legado de verdade é construído através do tempo. E esse elemento é a fé. E aqui a gente não está falando só de uma crença religiosa, mas de uma verdadeira força motriz. A fé como aquela certeza do que se espera e a convicção de fatos que ainda não se veem. É o que permite que a gente construa o futuro. E para tornar isso bem mais concreto, vamos analisar um estudo de caso histórico, de 4 gerações em sequência. Cada uma delas enfrentou desafios únicos e, para conseguir superar, manifestou a fé de um jeito diferente, mas igualmente poderoso. Olha só, a gente vai analisar a jornada de Abraão, Isaque, Jacó e José. São 4 gerações que nos mostram 4 faces bem diferentes da fé. A fé para obedecer, a fé para esperar, a fé para transformar e, por fim, a fé para sobreviver. Cada uma delas é uma peça fundamental desse quebra-cabeça, desse legado. Primeiro, a gente tem Abraão. A fé dele foi a de obedecer, sem ter nenhuma referência, nenhum mapa. Ele ouviu um chamado para deixar a terra dele, a família, e ir para um lugar que ele nem conhecia. Foi uma fé pioneira, sabe? A fé de quem começa algo do absoluto zero. Aí vem o filho dele, Isaque. A fé de Isaque não foi a de começar, mas a de esperar. Como o filho da promessa, ele precisou de fé para ter paciência, para confiar que um plano maior ia se desenrolar no tempo certo, mesmo que ele não estivesse vendo resultado nenhum na hora. Jacó, a terceira geração, precisou de um outro tipo de fé, a fé para transformar a si mesmo. Ele era um homem cheio de falhas de caráter e ele usou a fé como uma ferramenta para o crescimento pessoal, para se tornar uma pessoa melhor, para mudar a própria identidade. E, finalmente, José, a fé dele foi a da resiliência máxima. Pensa bem, ele foi traído, escravizado, preso, ficou 13 anos vivendo no fundo do poço. O que manteve ele firme foi a fé para sobreviver a tudo isso. A convicção de que aquela situação não era o destino final dele e que um dia ele ia sair dali. Agora, o que é realmente interessante nisso tudo é como essas 4 faces da fé se aplicam diretamente na nossa vida hoje, especialmente para quem está construindo alguma coisa. A definição clássica de fé, no fundo, é isso: acreditar numa realidade que ainda não existe. É a base, o alicerce para qualquer criação. E quem mais vive de acreditar em realidades que ainda não existem, hein? O empreendedor. E aqui, vamos definir empreendedor de um jeito bem amplo. Não é só quem abre uma empresa, mas qualquer pessoa que está construindo uma família, uma carreira, um projeto, qualquer coisa. Então, o ponto crucial é este. Para construir qualquer coisa, seja um negócio, uma família, um futuro, é preciso acreditar num sonho que por enquanto só existe na mente. É preciso ter fé para transformar o invisível em algo visível, em algo concreto. Isso nos leva à parte mais importante de toda essa análise. Se a fé é esse elemento tão poderoso, tão transgeracional, como que ela é transmitida? Como ela passa de um para o outro? A fé não é uma teoria que a gente aprende em livros ou numa sala de aula. Ela é transmitida visualmente. É algo que se absorve pela observação,
pelo exemplo de quem vive essa convicção na prática, no dia a dia. O que as pessoas veem nas nossas atitudes é infinitamente mais poderoso do que qualquer discurso que a gente possa fazer. O legado da fé é construído ali, no dia a dia, nas decisões que a gente toma. É na forma como se conduz o negócio com integridade, como se lidera a família nos momentos difíceis, como se reage a uma crise inesperada ou como se encara um projeto novo sem ter todas as garantias. É aí que a fé se torna real para os outros verem. As pessoas ao nosso redor, filhos, colegas de trabalho, amigos, só vão acreditar na nossa fé quando a virem em prática. É preciso testemunhar essa força em ação para que o legado se torne real e possa, então, ser passado adiante. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a reflexão. A fé que demonstramos nas nossas ações diárias, seja a fé para obedecer a um chamado, para esperar o tempo certo, para nos transformar ou para sobreviver às tempestades, que tipo de legado ela está construindo? O que o nosso exemplo está de fato ensinando?